o que é o aconselhamento, a definição, né? Então, primeira coisa que eu quero ressaltar para vocês: aconselhar não é sinônimo de dar conselhos. O aconselhamento é toda uma técnica no qual o profissional de nível superior, médico ou enfermeiro, ele irá conduzir o atendimento ao usuário que vem na unidade ou em demanda espontânea ou em algumas condições que falaremos mais adiante, com o objetivo de ouvi-lo, identificar as suas demandas, ser capaz de estabelecer um vínculo com o usuário, isso é fundamental, para que possa ouvi-lo sobre as suas exposições de risco, sobre as suas vulnerabilidades. Um usuário que não confia no profissional que está fazendo aconselhamento, ele vai deixar de relatar alguns aspectos importantes. E isso não vai ser trabalhado no aconselhamento, tá? Então, aconselhar tem um foco principal, que é quebrar a cadeia de transmissão das infecções sexualmente transmissíveis. Vai se basear em uma escuta ativa. Daí é importante o profissional que está fazendo aconselhamento, ele não demonstrar atitudes gestuais de culpabilização do paciente ou de julgamento do paciente, do usuário, que vai relatar uma série de hábitos de exposições de risco, né? Realizar uma escuta ativa, olhando no olho, se interessando, evitar de ficar anotando muito, depois anota nos pontos importantes, as vulnerabilidades identificadas, até para ser retomado no aconselhamento pós-teste, porque o aconselhamento tem o pré-teste, o antes do exame, e o pós-teste, o depois do exame. Tá? Ele pode ser o aconselhamento individualizado, ou seja, para a pessoa. Eu devo ter feito mais de 3.000 aconselhamentos pré-teste. Posso afirmar para vocês que nenhum aconselhamento foi igual ao outro, porque existe a singularidade das vulnerabilidades do usuário. Cada usuário tem sua história, tem suas práticas sexuais, tem suas exposições diferentes, inclusive com datas, com tempo e tipos de contatos que ele apresentou. E tem a singularidade dele, que é a interpretação dele frente a essas atitudes que ele está se expondo, questões ocupacionais e dentre outros fatores. Então, ele sempre deverá ser centrado no cliente, centrado na demanda que a pessoa está trazendo. Não há um protocolo específico de segmento da dinâmica do aconselhamento, embora há recomendações. Mas dependendo do usuário, algumas ênfases devem ser dadas para algumas questões de maior importância. Né? Ele pressupõe, então, a capacidade do profissional conseguir estabelecer essa relação de confiança, e isso é muito pela postura do profissional, principalmente quando está atendendo uma pessoa de outro gênero. Tá? Ele visa resgatar recursos internos do cliente, do usuário, do porquê ele está se expondo às vulnerabilidades, o porquê que ele não consegue ter o uso do preservativo nas relações, tá? O que significa isso para ele, tá? Então, o aconselhamento não é você dar conselho, é você identificar junto à pessoa, junto ao usuário, o significado das práticas sexuais para ele. Tá? E assim, o foco do aconselhamento, ele é uma das medidas mais importantes da saúde coletiva para combate às infecções sexualmente transmissíveis, porque o foco dele é a mudança de comportamento.
E a mudança de comportamento só é possível quando existe um atendimento de reflexão. Quando esse atendimento possa colocar o usuário, o paciente, à reflexão sobre aquilo que ele está se expondo, sobre aquelas situações que ele está colocando a sua vida em risco e de outras pessoas, né? Especialmente no âmbito das infecções sexualmente transmissíveis, HIV/AIDS, o processo de aconselhamento contém três componentes importantes e fundamentais. O apoio emocional é fundamental que, ao fazer o aconselhamento, você, profissional médico, não julgue o paciente, se coloque numa posição neutra, nem questão gestual, nem comunicações não verbais. Então tem que estar muito bem treinado para fazer aconselhamento. Eu já fiz atendimento de profissionais do sexo, onde no decorrer do aconselhamento ela me relatou que tinha 10 parceiros por dia e que o, o preservativo ele rompia com uma frequência muito alta. E ela tinha 3 filhos, ou tem 3 filhos ainda, né? E ela me colocou que o medo dela era de adquirir alguma doença que a incapacitasse para conseguir dar conta de cuidar desses filhos, visto que ela é o arrimo da família, que ela era mãe solteira, né? E no decorrer do processo do aconselhamento, colocamos a possibilidade do teste dela dar positivo, porque existia a possibilidade do teste dela dar positivo devido a vários riscos que ela está se expondo para HIV. E aí ela demonstrou todo uma dificuldade emocional de lidar com essa circunstância possível, né? Como ela daria com isso depois? E aí foi trabalhado toda a desmistificação sobre a doença, com a possibilidade de tratamento, com a questão da morte, do medo da morte, né? Mas também da questão do quanto ela se propõe a expor ou continuar se expondo a estas situações de risco. E o que ela poderia e o que ela gostaria de modificar nesses comportamentos, do que seria possível, quais reflexões poderiam ser colocadas para ela. Então, o médico, ele tem um papel fundamental na vida das pessoas, pois ele pode ser o interlocutor da reflexão, da mudança, da transformação. Aí foi feito o pré-teste dela, o resultado deu negativo, e no pós-teste ela retornou. Entreguei o resultado, falei que não era totalmente confiável, porque teria janela sorológica, que é janela imunológica, que quando não dá positivo no exame ainda, mas pode ter o vírus, porque no exame vem o anticorpo contra o vírus. E, e aí foi colocado para ela quais caminhos ela quer seguir a partir dali para a vida dela. E ela, emocionada, disse que ela iria parar com a profissão dela e buscar outras formas de sustento, pois ela não queria continuar se expondo mais a esse risco. Depois de 3 meses, eu recebo um convite para ser padrinho de casamento, que ela tinha casado com um cliente dela, odontólogo, e iria casar, né, com um cliente dela, odontólogo, e depois ela me relatou na cerimônia de casamento que ia começar a estudar odontologia e pretendia exercer a profissão por incentivo do marido dela. Então, alguns momentos da minha vida profissional, da minha experiência de 20 anos, né, me demonstraram que dar atenção, dar apoio emocional, possibilitar a reflexão, pode mudar uma vida. Então, é essa colocação que eu faço a vocês de forma muito importante sobre o quanto o aconselhamento é fundamental nos testes para as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente o HIV, hepatite B, hepatite C, exames de sífilis. O apoio educativo é fundamental,
é importante dar as informações, mas de uma forma que não esteja julgando a pessoa. De uma forma com que isto é recomendação técnica, porque o risco é esse, porque a chance é essa, porque. E ponto. A recomendação técnica é usar preservativo em todas as relações, porque existe o risco enorme na transmissão do sexo vaginal sem preservativo. Né? Então, a informação precisa, mas sem julgamento, porque cabe à pessoa tomar a decisão se ela quer continuar se expondo àquele risco ou não. Tá? Então, tem que ser dada a informação objetiva. Né? Tem que ser dada a informação objetiva aqui. Se a pessoa tiver uma IST, se ela transmitir para outra pessoa consciente, sabendo, é crime no Código Penal. Tá? Eu tratarei desse assunto em uma aula específica. É crime. Tá? É importante especificar as formas de transmissão. O sexo oral transmite também, que não é só no vaginal, que não é só no anal. Tá? Que existem algumas doenças que mesmo com preservativo transmitem, tipo HPV. Então, as informações são importantes, exatas. Tá? Falar um pouco da prevenção. Então, ó, existe o risco da transmissão do HIV. A prevenção é usar o preservativo. Não é 100% eficaz porque pode ter rompimento dele. E como a tua prática sexual é de profissional do sexo, você está me dizendo que tem rompimento, e aí eu orientei ela a forma correta de usar. Ela estava usando a forma correta, mas tinham clientes que tinham práticas agressivas sexuais com ela. E que acabam rompendo o preservativo devido a essas práticas agressivas sexuais. Né? Avaliar junto à pessoa os riscos, não julgando, mas apresentando, que propicia a reflexão sobre os valores da vida. Que é o valor a vida para ela. Né? Olha, ciclano. Então, ciclana para não falar nome, né? A senhora me relatou que a senhora está tendo relação sexual já com 6 ou 7 parceiros nos últimos 6 meses, sem preservativo. Tem parceiro que a senhora conheceu e já iniciou atividade sexual em seguida sem preservativo. Isso está te expondo ao risco de adquirir HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis ou outras ISTs. Né? A recomendação é usar o preservativo em toda relação sexual. O que você acha disso? E aí você coloca a pessoa para refletir. Você acha que é possível usar o preservativo em toda relação sexual? Eu acho que a pessoa vai responder, vai pensar e vai responder. E você tem que colocar a pessoa para pensar. O aconselhamento é um atendimento reflexivo. Isso é um ponto fundamental. Tá? Para que a pessoa possa rever as suas atitudes, as suas condutas, incluindo aí o planejamento de estratégias para reduzir o risco. E só vai ser possível planejar estratégias em conjunto com a pessoa quando você foi capaz de ouvi-la, quando foi capaz dela refletir e ela expressar os fatores, os nuances que estão envolvidos à não proteção. Né? Então, o significado emotivo, emocional das tomadas de decisões, muitas vezes tomamos decisões não por racionalidade, mas por impulsividade. Os impulsos da pessoa, eles vão aflorar em uma escuta do profissional qualificado. Em uma escuta que se coloque numa posição horizontal com o usuário, sendo capaz de ouvi-lo ele dizer e pô-lo e colocá-lo, né? Colocá-lo para refletir. Isso é fundamental nesse processo. É um detalhe a ser colocado que esses componentes que eu estou dizendo nem sempre são atingidos num único momento, num único encontro. O ideal é que seja. E vai depender muito da técnica que o profissional utiliza, da postura, do olhar no olho, de não julgar, de não desdenhar, de colocar a pessoa para refletir, de fazer uma conversa dialética, reflexiva, tá? Isso aumenta muito a chance. Eu já fiz mais de 3.000 aconselhamentos pré-teste e pós-teste, e posso afirmar para vocês de que a postura do profissional é decisiva
na possibilidade de atingir esses objetivos alencados acima. Tá? O Ministério, ele também estabelece que o aconselhamento ele pode ser em grupo. Cabe a mim ressaltar de que eu não acho, eu particularmente não acho vindouro, do ponto de vista comportamental, de modificações de hábitos, o aconselhamento em grupo. Há de se dizer, né, que o aconselhamento então, pode ser individual, que é o ideal, porque ele vai envolver particularidades, situações de sigilo, que não devem ser quebradas. Em última hipótese, aí veremos quando é possível quebrar o sigilo, mas de regra não devem ser quebradas. Tá? Nessa perspectiva, o Código de Ética Médico estabelece que o sigilo do médico ele é preponderante, independente se estiver envolvido em uma ação criminal do paciente, do usuário. O médico não deve quebrar o sigilo. Tá? Ele só quebra sigilo quando é exposto à vida em risco de outra pessoa em uma circunstância, por exemplo, de um exame pré-nupcial, que vem João, o ciclano, faz o exame, dá positivo para HIV, e ele diz que ele não gostaria de relatar para a noiva dele o resultado. E aí o médico solicita que ele traga a parceira, ou que ela venha a convite dele. Se ele não se sente bem em dizer, o médico se possibilita a dizer isso, tá? A revelar isso, ok? Então, é a possibilidade da quebra do sigilo. Exceto isso, se você vê um cliente, usuário, um HIV positivo na rua, saindo com a mulher ou acompanhado, nunca deve se quebrar o sigilo. Não há que se dizer em quebrar o sigilo nesta circunstância. É na circunstância do cliente vir. É na circunstância do cliente comunicante estar ali para você atender. Tá? Ali você tem que dar acesso à informação para ele. Tá? É nessa oportunidade que se estabelece a quebra do sigilo. Tá? A abordagem coletiva, as questões comuns expressas pelos participantes, deve nortear um conteúdo a ser abordado. Assim, aqui está falando de aconselhamento coletivo. O aconselhamento coletivo, ele deve formar um grupo de pessoas, onde nesse grupo de pessoas você deve oportunizar o redimensionamento das dificuldades compartilhadas em dúvidas, né? Você põe o tema IST, infecções sexualmente transmissíveis, e aí você abre a discussão do grupo, onde os participantes vão colocar suas dúvidas, vão colocar suas dificuldades, tal. Obviamente que nesse tipo de dinâmica de grupo, é importante que o coordenador do grupo estabeleça o sigilo no grupo. Fala assim, olha, tudo que nós estamos conversando aqui é sigiloso, não sai daqui. Mas é importante que vocês saibam que situações individuais particulares, como tem outros participantes aqui, e que não tem a questão de ética profissional, porque são pessoas da comunidade, embora a gente acorde o sigilo aqui, não dá para garantir que essa situação não saia daqui. Então vamos falar de questões gerais, questões particulares, questões íntimas no atendimento individual. Isso é um ponto importante. Obviamente, se um participante se sentir bem em falar, em dizer, né, isso será trabalhado no grupo também, mas é bom alertar e que quem coordena o grupo não exponha as individualidades ali, né? Faça a dinâmica de grupo, sabendo reconhecer o limite do aconselhamento em grupo, que é esse o limite das questões pessoais, né? É importante, entretanto, que o profissional esteja atento para perceber limites, que eu acabei de dizer, né? Vale destacar que a singularidade da vida de cada cliente, suas situações íntimas, a avaliação do seu próprio risco, a adoção de práticas seguras, são melhor trabalhadas no aconselhamento individual. Tanto é que eu quero afirmar para vocês que não se faz aconselhamento em casal. O aconselhamento é individual. Então, por exemplo, convoca-se a esposa
e o marido quer estar junto no aconselhamento. Não, é recomendável que esse atendimento seja individualizado, tá? Assim, o esposo e a esposa separado, tá? Isso é um ponto importante. Namorado e namorada separado, tá? Na prática profissional, eu não tive nenhuma dificuldade em conseguir fazer esse tipo de trabalho, esse tipo de abordagem, tá? Com os comunicantes, com os parceiros e com o aconselhamento individualizado. É só dizer que é preconizado, que é a norma, outras pessoas entendem e elas fazem individualizado. Em análise desse aspecto, posso afirmar para vocês que observei muito na prática informações que não seriam dadas, reflexões que não seriam feitas de forma clara, objetiva, se fosse em casal. Então, observei relatos de parceiro dizendo que tem outra parceira fora daquele relacionamento, e aí você colocar a pessoa para refletir em caso de uma doença, como seria a comunicação para a parceira, como seria trazer para o relacionamento uma doença grave, se é essa postura que ele quer continuar tendo, se é essa postura que ele quer para a vida dele, e pô-lo à reflexão. Não é julgamento, mas é colocá-lo à reflexão da ação, reação, consequência, tá? Então, toda ação vai gerar uma consequência. É uma lei da vida, né? E, e isso é importante trabalhar com o cliente, tá? Então, nessa nossa primeira abordagem sobre o que é o aconselhamento, ficou claro que não é dar conselhos, é uma técnica de atendimento no qual você vai direcionar o atendimento do cliente em diversas etapas, que falaremos em aulas posteriores, para que ele possa refletir as suas vulnerabilidades e aí buscar alternativas de solução. É uma estratégia eficiente de combate às ISTs na atenção básica, tá? Em outros níveis de atenção também. Obrigado a todos, é a última aula do semestre, né? Deixamos essa aula porque é uma aula mais tranquila, que é mais envolvida a questões emocionais, psicológicas, de apoio, do que a detalhes técnicos, então é uma aula mais tranquila, tá? Obrigado a todos aí.